Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos continuar hoje a nossa leitura e o nosso estudo, a nossa meditação diária no livro de João, capítulo 10, onde Jesus vai novamente se declarar como Cristo para aquele povo judeu, para quem ele veio primeiramente, e de muitas outras coisas ele vai nos falar, mas principalmente de sermos ovelhas do seu rebanho. Diz assim esse capítulo: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta é o Senhor Jesus, e não há como e não existe outra porta pela qual nós possamos entrar. A porta de entrada no reino de Deus é o Senhor Jesus. Ele mesmo vai explicar. Vocês sabem que as ovelhas, elas se dirigem pelos ouvidos. Por isso que a palavra de Deus nos diz, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não há como ter fé se você não ouve essa palavra, se você não medita nessa palavra, se você não vive, ou se você ouve, mas não obedece essa palavra. Jesus estava explicando que ele é a porta e que o pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que entra por essa porta. E as ovelhas o seguem, porque as ovelhas só ouvem a voz do pastor e elas só obedecem essa voz. Você quer obedecer ao Senhor, obedecer ao pastor? Então seja ovelha e não dê ouvidos a nenhuma outra voz que queira falar no seu coração ou que queira falar com você, queira te ensinar. O único ensinamento, a única porta que nos leva até o céu é essa porta aqui, que é o Senhor. A este, ele diz assim, o porteiro abre. Se você, a hora que você chegar lá no céu, se você estiver nessa porta, o porteiro vai abrir. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Sabia que Jesus te conhece pelo seu nome e ele te chama pelo seu nome? Você já ouviu o Senhor te chamar pelo seu nome? Se você começar a segui-lo, se você começar a dar ouvidos àquilo, à sua voz, aquilo que ele fala, você verdadeiramente chegará a ouvir o teu nome dito pelo Senhor, te chamando para você ser uma ovelha, uma boa ovelha do pasto dele. Aleluia! E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele entra, ele tira a gente e tira a gente para fora e nos leva junto com ele. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quando você está sendo dirigida por Jesus, quando a voz do Senhor é a única voz que você ouve, não importa o que fala, não importam as más notícias, não importam as circunstâncias, não importa tudo que estão dizendo, você vai ser dirigida, direcionada, única e exclusivamente por essa palavra. Aleluia! Jesus disse depois essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Quem não tem ouvidos para ouvir, não consegue entender as palavras do Senhor. Até hoje, elas são ainda um mistério para muitas pessoas, porque se você verdadeiramente consegue ouvir a voz do Senhor, você certamente irá segui-lo, porque ele é uma voz que nos convence, ele é uma voz que nos dá segurança, que nos dá certeza, que acrescenta fé em nós, dia após dia. Tomou, pois, Jesus e disse, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! O Senhor está dizendo isso para aquele povo. Eu sou a porta, a única porta. Não existe outra porta. Eu sou a porta das ovelhas.
Todo lugar que você for entrar, se você quiser entrar na sua casa, se você quiser entrar num clube, se você quiser entrar numa igreja, você precisa de uma porta. A porta de entrada para os céus é o nome do Senhor Jesus. A obediência, a reverência e segui-lo sempre, sempre. Aleluia! Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não vão ouvi-los, não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O pasto é bom. Se você segue ao Senhor, você ficará sempre satisfeito, você ficará sempre pleno dessa palavra, porque ela vai te satisfazer e ela vai te trazer todos os benefícios que estão escritos nessa Bíblia. Benefícios de paz, de amor, de perdão, de benevolência, de benignidade, de paciência, de perseverança. Tudo isso te seguirá quando você der ouvidos a esta palavra e seguir única e exclusivamente ao Senhor. Eu sou a porta, diz o Senhor. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como que o leão, o que o ladrão vai roubar de você? Ele vai roubar de você essa palavra. Ele vai roubar de você essa porta. Ele vai fazer você olhar para todos os lados, menos para essa porta, porque ele quer roubar de você o direito de você ser salvo. Ele vai querer matar em você essa certeza, ele vai querer matar em você o desejo de seguir a Jesus. E sabe como que ele vai matar? Colocando outros desejos no lugar dessa palavra, no lugar de santidade. Ele vai te colocar um monte de sujeira, ele vai te colocar um monte de desejos obscenos, um monte de porcaria na sua vida, para que você fique tão envolvida com o pecado que você não se lembre, que você mate Jesus no seu coração. Tudo que ele quer matar é Jesus no seu coração. Você entendeu o que ele vem roubar, matar e destruir? E ele vai destruir por completo qualquer esperança que você possa ter de um dia estar num bom lugar na vida eterna. Porque essa vida é ilusória, passageira, rápida, fútil, mas aquela vida que nos espera. E essa palavra nos dá a certeza de que nós entraremos e habitaremos e viveremos para sempre, eternidade após eternidade, neste lugar que o Senhor preparou para nós. Mas o inimigo, o ladrão, ele quer roubar, matar e destruir essa possibilidade na sua vida. Não pensa que ele quer destruir a sua vida, ele pode até te dar uma vida boa aqui na terra, repleta de bens materiais, tudo. Mas o que ele vai roubar de você é o que realmente interessa para ele, a sua alma. Ele vai destruir a possibilidade de você entrar no reino de Deus. Aleluia! Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Vida é mais do que coisas materiais. Vida é mais do que estar nessa terra respirando. Vida é você sentir-se pleno, é você saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você está, para onde você vai. É sabedoria, sabedoria de Deus. Essa palavra traz em abundância para você. Eu sou o bom pastor, aleluia. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, e não é o que Jesus veio fazer? Ele veio para dar a vida dele por nós. Nós temos que fazer o mesmo, dar a nossa vida para Jesus, porque ele não fez menos do que isso, só que não da mesma maneira terrível e dolorosa pela qual ele passou, apenas entregar o nosso coração a ele, a nossa confiança, a nossa certeza. E aí sim ele vai cuidar de nós, porque para isso ele deu a vida, para que a nossa vida seja plena em Cristo Jesus. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são essas ovelhas, vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata,
dispersa as ovelhas. Não seja entregue a lobos devoradores que querem devorar a sua alma. Esteja atento à voz do Senhor, como ovelha que você tem que ser. Ora, o mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas, ele não está nem aí com a sua vida, ele quer mais é que você se exploda, que você se sinta mal, que você se sinta deprimido, que você se sinta infeliz, que você se sinta amargurado, às vezes até possuído. É isso que o inimigo quer fazer com a sua vida. Ele não está nem preocupado, nem um minuto com o seu bem-estar. Mas Jesus não, Jesus quer cuidar de você, verdadeiramente. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Ele te conhece e você o conhece. E como que a gente conhece o Senhor? Por meio dessa palavra. Não há como conhecer o Senhor Jesus, a não ser através dessa palavra. Assim como meu Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Novamente, o Senhor afirmando, o Pai e eu somos um, nós concordamos na mesma coisa, e eu vim aqui para dar a vida por você. Ainda eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava dizendo que ele havia vindo para aquele aprisco, para as ovelhas de Israel, primeiramente, mas que ele tinha ovelhas em outros lugares, em outros rebanhos, e era o mundo todo que Jesus estava falando, porque ele tem hoje ovelhas no mundo todo. O Senhor Jesus verdadeiramente cumpriu essa palavra que ele falou. Eu vou agregar todas as minhas ovelhas num único aprisco. Aleluia! Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Eu vou dar a minha vida, mas eu vou tomá-la de volta. Olha que coisa linda, né? Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Tem uma revelação muito profunda aqui. Ninguém matou Jesus. E você pensa que os judeus mataram Jesus, que os romanos mataram Jesus? Não, o que matou Jesus foi o nosso pecado, mas ele se entregou, porque ninguém tinha poder de tirar a vida de Jesus. Ele mesmo disse, eu tenho poder para dar e para tomar a minha vida de volta. Ele está já falando da ressurreição dele. Eu tenho esse poder. Ninguém vai tirar minha vida, porque ninguém pode fazer isso. Eu vou dar ela e vou tornar a tomá-la, porque ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. Jesus tem poder para tirá-lo da morte, para te arrancar das garras da morte. Como ele ressuscitou, você vai ressuscitar com ele. Aleluia, é muito profundo isso aqui, gente. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos diziam, tem demônio, está fora de si, por que vocês ouvem ele? Por que vocês ficam escutando? Ele tem demônio. Onde já se viu falar um negócio tão maluco desse, né? Era uma coisa muito difícil, era uma coisa muito profunda. Até hoje tem gente que não acredita, imagina 2000 anos e 2020 anos atrás, era difícil, né? Mas se eles verdadeiramente conhecessem as Escrituras, eles saberiam que eles estavam falando com o Messias, mas o coração deles estava endurecido, porque assim a palavra dizia que aconteceria com eles, olhos fechados, até que Deus decida abri-los. Ninguém pode abrir os seus olhos para ver o Senhor, a não ser que Deus decida tirar as escamas, tirar o véu da sua cabeça, e assim você poderá ver a glória do Senhor. Fora isso, você vai ficar aqui como esses judeus. Não é, isso é loucura, não é bem assim, vocês exageram. Vai vendo. Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque quando eles diziam, você tem demônio, ele fala, mas essas palavras não podem ser de um endemoniado, porque um demônio não pode abrir os olhos do cego. Jesus tinha acabado de abrir os olhos daquele cego de nascença. E em Jerusalém havia uma festa da dedicação e era inverno. Jesus andava passeando pelo templo, lá no alpendre de Salomão,
Olha que lugar, né? O alpendre de Salomão, que recebeu tanta sabedoria de Deus, né? Rodearam-no, pois, Jesus era a própria sabedoria que Salomão recebeu ali, né? Rodearam-no, pois, os judeus disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou seja, até quando você vai se manter em segredo e a gente vai ficar nessa dúvida cruel? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Se verdadeiramente você é o Cristo, fala isso pra gente ter certeza. Respondeu-lhe Jesus: eu já disse, eu já vou-lo tenho dito, e vocês não creram. Eles estavam falando, Jesus estava falando: quer que eu diga de novo? Eu já disse, vocês não acreditaram. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Os milagres que Jesus fez, os incontáveis milagres, que nem todos foram contados aqui nessa palavra, testificavam de quem ele era, mas os olhos se recusavam a ver. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como eu já tenho dito. Quem que pode ver o Senhor? Quem pode crer no Senhor? Só aquele que for ovelha, só aquele que o Senhor escolher. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas, e nunca elas haverão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é ovelha do Senhor, sabe quem pode tirar você desse caminho? Ninguém. Porque ninguém consegue tirar das mãos do Senhor Jesus, das mãos de Deus, aquilo que Deus escolheu para ser dele. Aleluia! Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Ninguém consegue tirar você dos caminhos do Senhor, nem a tempestade, nem a dor, nem a perseguição, nada tira você desse caminho, porque o Senhor te escolheu. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Jesus é o Pai e o Pai é Jesus. Eles são uma única pessoa. Que coisa difícil de entender, né? Que mistério é esse, né? Ele é Deus. Não se esqueça, Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas são três pessoas distintas. Isso é muito difícil para a cabeça do ser humano, mas nós entendemos e nós cremos nisso pela fé, porque é pela fé que as coisas acontecem no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Olha que absurdo aquele Jesus, né? Tinha falado declaradamente: eu sou o Cristo, eu e o Pai somos um. Eles pegaram em pedras, eles queriam matá-lo. Respondeu Jesus: tenho-vos mostrado minhas obras boas, procedentes do meu Pai, por qual delas vocês me apedrejam? O que eu tenho feito aqui? Eu tenho curado os enfermos, eu tenho curado todos os leprosos, os paralíticos. E por qual obra? Por qual delas que vocês vão me apedrejar? Por qual das que eu fiz que vocês vão tacar pedra em mim? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa. Não é por nada de bom que você fez. É pela blasfêmia, porque você sendo homem, você se faz Deus a você mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Ele está relembrando a lei de Moisés, hein? Pois se a lei chamou de deuses, com letra minúscula, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, quanto mais aquele que ele enviou como filho. Se não faço as obras do meu Pai, não me acreditais, mas se eu faço e vocês não creem em mim, crede pelo menos nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se vocês não conseguem acreditar em mim, acreditem pelo menos nas obras que eu estou fazendo. Vocês estão vendo que eu estou abrindo os olhos do cego, que eu estou abrindo os ouvidos do surdo, que eu estou abrindo a boca dos mudos, que eu estou dando andar aos paralíticos, que eu estou curando os leprosos. Vocês estão vendo? Então, pelo menos pelas obras, vocês deveriam acreditar em mim. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez,
mas ele escapou-se das suas mãos, ele escapava a hora que ele queria. Por isso que eu falo, ele deu a vida. Ele deu, porque ninguém podia tirar a vida dele se ele quisesse não dá-la. Ele deu. Olha quantas vezes tentaram matá-lo, ele simplesmente desaparecia. Todo mundo com pedra na mão para atirar nele, todo mundo procurando matá-lo e ele sumia. Ninguém mais conseguia encontrá-lo, porque verdadeiramente ele tinha poder. Ele tinha poder, ele tem poder, né? Não tinha, ele tem. E retirou-se outra vez, para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ele ficou. Ele gostava de se retirar, ele gostava de estar em meditação, estar falando com o Pai, estar em lugares distantes, né? Mas ele não conseguia, porque a multidão o encontrava e ia atrás dele. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse desse era verdade. E muitos ali creram nele. Que você faça parte desses muitos que creram nele. Eu tenho certeza, você está me ouvindo porque você crê nessa palavra. Eu acabei gravando João 10 todinho, que eu não consegui parar, porque é muito bonito, né? João todo é bonito demais. Então, um abraço, seja abençoado no dia de hoje, que o Senhor alimente a sua alma, que o Senhor te sustente, que o Senhor te dê discernimento, que essa palavra faça rema na sua vida. Rema significa palavra revelada, e você tenha a certeza de quem é Jesus e do que Ele pode fazer e do que Ele quer fazer por cada um de nós. Aleluia! Um abraço e até amanhã. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama, se você foi edificado em Cristo Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com João capítulo 11. Nós estamos, não falta, acho que metade de João já deve ter ido. Metade? Eu vou confirmar, acho que metade já foi. E nós amanhã faremos o capítulo 11 de João. Lindo, sempre, todos.